Olá, querido amigo, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Vamos começar hoje o estudo de mais um trimestre, uma nova lição que tem como título Vida, Morte e Eternidade. E a lição dessa semana começa com o título Rebelião em um Universo Perfeito. Mas antes da gente começar, eu gostaria de agradecer muito a cada um de vocês por participarem, por colocarem os comentários aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, esse é o momento para você se inscrever. Se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa um like aqui no joinha que está aqui embaixo e escreve um comentário. A gente fica muito feliz quando vocês falam o nome de vocês, de onde vocês estão acompanhando. Se você tem algum comentário para agregar na lição dessa semana, pode escrever também e deixa para a gente também o seu pedido de oração. E aí eu queria mandar um abraço muito grande para algumas pessoas que comentaram aqui. A Simone Alves, que é do distrito de Casa Amarela, Recife, em Pernambuco, ela pediu para mandar um abraço para ela, então um abraço para você, Simone. Muito obrigada por participar. A Nath Cavalcante de Oliveira, ela é esposa do Job. O Job assiste a gente desde a nossa primeira lição, o primeiro trimestre que a gente gravou há mais de 3 anos atrás. E toda semana ele acompanha a gente. E aí a esposa dele, né, a Nath, deixou um comentário aqui pra gente. Eles acompanham a gente de São Luís, no Maranhão. Então ela tem uma dificuldade muito grande de falar, de ouvir, mas ela falou que ela não perde a lição. E a gente queria agradecer muito. Você e o seu marido são extremamente importantes para nós e a gente sempre ora por vocês. E a gente queria mandar um abraço especial para a Igreja Central de Sorocaba. Eles começaram o próprio projeto deles, né, de gravar uma lição também, no estilo Classe dos Professores. Nós ficamos muito felizes, a gente quer desejar muito sucesso para vocês e se a gente puder ajudar em alguma coisa, vocês podem contar com a gente. A Josiana Batista, que é cadeirante, ela falou que tem dificuldade de ir à igreja, mas ela agradeceu a classe porque ela consegue acompanhar a gente. Então a gente fica muito feliz por você acompanhar a gente, Josiana. E o Otávio Mário Jorge, que ele acompanha a gente de Angola, Kwanza Sul, cidade de Sumbi. Um abração para você, viu? Então, para a gente começar, vamos começar com uma oração. Pastor Flávio, você pode orar para a gente? Com certeza. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque o Senhor tem sido bom conosco e temos esse privilégio de termos mais um trimestre de estudo da sua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração por intermédio da tua palavra. Fale conosco também, por favor, por intermédio desta lição maravilhosa que vamos estudar juntos. Que teu Santo Espírito atue poderosamente na nossa vida. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, para a gente começar, eu quero apresentar para vocês os nossos professores. Ali, à nossa esquerda, nós temos nosso querido pastor Flávio. Seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado mais uma vez estar aqui com vocês. Queria mandar um abraço para os professores ali do Distrito do Penorte. Que Deus abençoe vocês e vamos juntos em mais um trimestre de estudo da palavra. O pastor tá puxando a brasa pra sardinha dele, porque ele é do Distrito do Penorte, tá? Por isso que ele tá mandando abraço assim. Ao lado dele a gente tem a Cris. Seja bem-vinda de volta, Cris. Obrigada, é um prazer estar aqui mais uma vez gravando com vocês. A Cris é professora e ela inclusive é professora dos nossos adolescentes aqui da Igreja Adventista do Lago Sul, onde ela é membro. E do lado dela a gente tem o querido Gilson. Seja bem-vindo, Gilson. Obrigado mais uma vez por poder servir e estar aqui na classe dos professores. O Gilson é membro da Igreja Adventista do Lago Sul e eu também, eu sou a Jéssica. Então, vamos começar o nosso estudo. A lição dessa semana fala sobre rebelião em um universo perfeito. E é um fato que muitos debatem e conversam sobre a origem do mal. Sejam cristãos, não cristãos, a gente sabe que o mundo ele está cheio de teorias diferentes e de diferentes origens de como apareceu o mal. Desde pessoas que acreditam que o mal sempre existiu e é só por isso que a gente sabe o que é o bem, porque existe o mal para, né, fazer aquela contrafação, aquela comparação, até pessoas que acreditam que o mal passou a existir a partir de um determinado ponto, mitologias como, por exemplo, a história de Pandora, em que o mal passou a existir porque Pandora, curiosa, abriu, né, uma caixa e aí todos os males escaparam dela, mas o fato é que, infelizmente, o mal existe e ele está aí degradando o nosso planeta, né, e a nossa raça há muitos e muitos anos. E nós, como cristãos, acreditamos que o mal
passou a existir em um determinado momento no coração de Lúcifer, que era um anjo de luz, o que pra gente é uma incógnita, né? Como que um ser que era perfeito, que vivia no lugar perfeito, onde todos eram felizes, consegue, de repente, né, passar a ser mal e desencadear, né, uma série de coisas e maldades e degradações em toda uma raça, em todo um planeta. E aí, infelizmente, o nosso planeta está muito degradado pelo pecado. E a gente vê muita coisa ruim, muita coisa feia. Eu te pergunto, pastor, no mundo que está tão degradado, tão destruído pelo pecado, como que a gente ainda consegue enxergar Deus e o amor de Deus no meio dessa tragédia toda? Tudo bem, é interessante quando a gente olha para a Bíblia, lá em 1 João, no capítulo 4, verso 8, a Bíblia é enfática, né? O apóstolo João escrevendo que Deus é amor. Isso não é uma parte, não é uma característica, isso é a essência da vida dele. Ele é amor, né? E aí a gente vai para um texto clássico, né, para descrever o que é amor, né, que é 1 Coríntios capítulo 13. E 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 4, é um texto bem conhecido, ele vai dizer que o amor é paciente, é benigno, não arde ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, ele se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Então, quando a gente pensa no amor, essa é a melhor descrição da Bíblia sobre o amor e, claro, é a essência do caráter de Deus. Deus é amor. A Bíblia não coloca isso daqui em dúvida. E aí a gente olha para esse mundo que nós estamos vivendo. É claro que o pecado, ele degradou muito a nossa realidade de vida, degradou muito a natureza. Hoje a gente tem uma natureza até meio contraditória, né? A lição até coloca, né, uma flor que é bonita, nessa flor tem espinhos, né? É o ser humano na mesma hora que faz o bem, logo em seguida faz o mal. É a estabilidade da vida aqui. Mas isso não muda o que Deus é. Deus é amor. E aí vale a pena a gente lembrar que nós só estamos aqui hoje pela misericórdia divina, né? Neste mundo aqui nós estamos vivendo porque Deus, Ele nos ama e Ele está nos dando uma oportunidade por meio de Cristo Jesus para que a gente tenha a vida eterna nele, né? Ele ama a cada criatura, Ele estende a mão para cada criatura oferecendo uma oportunidade e cada vida, cada segundo que a gente tem aqui nesse mundo é uma chance que Deus está nos dando para nos entregar inteiramente a Ele para um dia desfrutarmos da vida eterna em Cristo Jesus. Então, é possível sim a gente ver a ação divina, é possível sim a gente ver o amor de Deus pelo simples fato de a gente estar vivo, tendo a oportunidade de ter essa chance, essa vida eterna em Cristo Jesus. Acho que é uma coisa, o fato de estarmos vivos para a gente acaba virando uma coisa tão normal, né, tão ordinária, que a gente esquece o milagre que é uma vida, né? E aí a gente, infelizmente, acaba sendo lembrado disso normalmente quando a gente perde alguém. E aí a gente começa a dar valor, né, e pensar nisso. E outra coisa muito preciosa, além da vida, né, que Deus nos deu, é justamente o livre-arbítrio. Mas existe uma discussão muito grande, né, acerca do que realmente é o livre-arbítrio. Porque pessoas têm opiniões diferentes, né, sobre o que constitui. Gilson, você pode explicar para a gente o que é o livre-arbítrio? Essa é uma questão muito sensível, porque a gente tende a pensar que o ser humano é um ser moral livre no universo, que ele pode tomar as decisões que ele quiser e pronto, né? Então eu sou um ser moral livre, eu escolho isso, eu escolho aquilo, isso é o livre-arbítrio. Só que não. O livre-arbítrio, em suma, só representa duas escolhas. Ou você escolhe aceitar a Deus e o pacote vem pronto, ou você escolhe rejeitar a Deus e o pacote também vem pronto. Você não tem essa opção de escolher entre várias coisas. Então, livre-arbítrio é a sua capacidade que você tem de negar a Deus. Ponto. Aceita ou não aceita. Mas isso parece meio esquisito. Então, o que representa isso no amor de Deus? A gente tem uns exemplos meio assim esdrúxulos nos dias de hoje, que a gente vê às vezes nos noticiários, aquele indivíduo que mantém em cárcere privado a mulher, os filhos e tal, porque diz que ama e não quer perdê-los, e ele passa anos, de vez em quando vê umas coisas doidas dessas, né? Então, isso não é amor, isso é doença, né? Assim como também tem os ciúmes, né? Que a pessoa tem os ciúmes e é prova de amor. Não, isso é doença. Então, o homem conseguiu também perturbar o próprio conceito de livre-arbítrio.
Aí a gente pergunta, mas por que cargas d'água? Deus deu a capacidade ao homem, né? E assim, não que ele houvesse criado o mal, mas quando ele permitiu que o homem escolhesse, ele criou a possibilidade de o homem rejeitá-lo, né? Então, assim, a possibilidade do homem querer o mal. Então, é complexo. Aí vem uma outra pergunta. Sabendo que o homem iria cair, por que criou o homem? Quem iria saber que Deus não criou o homem porque sabia que ele ia cair? Ninguém. Mas ele saberia. Então, ele é tão fiel aos seus princípios e ao seu caráter que ele não poderia conviver com isso. Eu não criei porque eu sabia que ele ia cair. Não. Então, a gente começa a ter uma pincelada de leve. O que significa o amor de Deus? O princípio não é um sentimento, é um princípio, porque o caráter dele é imutável. E durante esse trimestre a gente vai estudar várias coisas da imutabilidade do caráter de Deus que começam a fazer sentido entre vida e morte. E ele preferiu morrer a mudar 1 milímetro o seu caráter, mesmo sabendo que ninguém jamais iria ter o conhecimento de que ele não houvera criado o homem. Entendeu? Então isso é muito profundo. Então a gente começa a pensar. Então vai muito além do que, eu escolhi isso em vez daquilo. Então a gente tem que começar a pensar um pouco mais além do que significa o livre-arbítrio. E depois a gente vai ver as consequências dessas escolhas. Tudo tem consequência. Com certeza. É uma coisa que as pessoas hoje em dia, né, nós como seres humanos não temos a noção é de que o contrário do amor não é o ódio, né? O contrário do amor é o egoísmo. Então, a gente vê, né, desde o início que Deus amou tanto que ele deu a oportunidade de o ser humano que ele tanto amava escolher não estar com ele. E ele respeita essa decisão até hoje, né? A gente vê que até hoje, mesmo depois de todos os sacrifícios que ele fez, caso o ser humano escolha não estar com ele, é uma decisão que, por mais que doa em Deus, ele respeita. E essa é uma das expressões do verdadeiro amor. É justamente você amar a ponto de realmente e genuinamente deixar o outro ser livre para escolher, você não forçar. É que nem a situação que o Gilson comentou, né? Que a pessoa mantém, né, a mulher, os filhos em cárcere privado. Mas é porque eu amo. E a gente vê que essa pessoa, ela está na verdade sendo completamente egoísta, ela está pensando nela, entendeu? Porque eu não quero ficar sem ela, porque se eu der a oportunidade dela ir embora, pode ser que ela vá, e aí eu não quero ficar sem. Então a gente vê como o ser humano deturpou essa definição, né, do amor. E o ser humano tem o costume de deturpar muito as coisas que Deus faz e as coisas que Deus diz. E o ser humano também tem o costume de atribuir a Deus coisas que não são culpa de Deus. E aí, infelizmente, a gente ouve muito dizer, né, Cris, que a culpa do pecado existir é de Deus, que foi Deus que criou o mal. Como que a gente pode responder uma acusação dessas, Cris? Eu acho que o Gilson e o pastor Flávio já falou muito bem. Porque como que o pastor Flávio colocou, Deus é amor. Quem é amor não cria o mal, né? Então Deus, na verdade, ele criou ali o ser humano perfeito. Quando ele criou Lúcifer, ele também sabia que Lúcifer ele podia cair, né? Mas ele não criou Lúcifer maldoso. Ele criou Lúcifer perfeito. Quando a gente olha a descrição da Bíblia, que Lúcifer ele era um anjo de luz e ele estava somente abaixo de Deus. Dentre todos os anjos, Lúcifer era o mais exaltado ali, né? Mas ele não se conformava com aquilo, ele ainda queria muito mais, né? O orgulho, o saber que Deus tinha Jesus e Jesus estava acima dele, ele não se conformava com aquilo. Então isso foi trazendo inveja para o coração dele, foi trazendo coisas que não eram agradáveis e ele foi cultivando por causa do livre-arbítrio. Ele poderia ter, no começo, porque nós, como seres humanos, às vezes nós também cultivamos algumas coisinhas no coração. Mas quando a gente percebe que aquilo ali não é o certo, o que a gente faz? A gente tem que ir até Cristo
e colocar nos pés de Jesus para que Deus tire aquilo do nosso coração. Mas Lúcifer não, pelo contrário. Ele fez o quê? Ele juntou outros anjos para tomar a glória de Cristo. Então, assim, dizer que Deus criou o mal, não. Deus nos criou perfeitos, né? O Lúcifer era perfeito, o anjo de luz, mas ele cultivou a maldade no coração. Então, o mal nasceu ali, mas nasceu no coração de Lúcifer. Não foi Deus que criou. Só um adendo, a gente geralmente cobiça aquilo que está próximo de nós. E Lúcifer está muito próximo ao poder central, digamos assim, de Deus, né? Então, por algum momento, ele falou assim, uai, mas, né, viu a figura de Cristo, que era humilde, né, e conversava com todos, mas eu também posso ser aquilo. Então, começou a vir no coração dele, já que eu estou aqui, eu sou tão engrandecido, eu estou tão próximo, por que eu não posso ser igual a ele? Então, e a gente é assim também. Eu já passei por experiências assim. Você chega perto do poder e tem reuniões com as pessoas. Ué, mas ela não é diferente de mim. Às vezes você até pensa, mas a capacidade que ele tem, eu tenho também. Então, às vezes você começa a pensar, por que não eu no lugar dele? E é assim que a gente vai. E é uma coisa que a gente precisa pensar, né? É que o amor, ele só pode existir onde existe liberdade, né? Voltando à questão lá do cárcere privado. Se alguém está te mantendo refém num porão com uma arma na sua cabeça e perguntar, você me ama? É claro que você vai falar, amo, você não quer morrer. Agora, isso não é amor verdadeiro, amor genuíno, né? É um amor que, na verdade, não é amor, né? É uma coisa diferente, fabricada. E Deus sabe muito bem disso pelo fato da essência dele ser amor. Então Deus, é claro que ele tinha a oportunidade de criar seres autômatos, né, programados para amá-lo. Mas ele, sendo Deus, sendo amor e sabendo o que é o amor, ele sabia que criando seres autômatos, aqueles seres não o amariam, porque eles não teriam a liberdade de não amá-lo. Para você amar genuinamente, você tem que ter a liberdade de amar ou não. E Deus tinha essa consciência. Só que a partir do momento que ele criou seres autônomos, que tinham a capacidade de escolher, ele criou a possibilidade daqueles seres escolherem algo que não fosse o amor a ele. E aí tem uma citação de Einstein, que eu gosto muito, que ele fala assim, né? Porque a escuridão, de um ponto de vista físico e tátil, a escuridão ela não existe. A escuridão ela é uma consequência da ausência da luz, porque a luz existe, né? E a escuridão ela passa a existir como uma consequência da ausência de luz. Então eu penso às vezes muito que o mal é como a escuridão, né? O mal ele não foi criado por Deus diretamente, ele passou a existir como uma consequência da ausência do bem. A partir do momento que o ser que era autônomo e podia escolher, escolheu se afastar do bem, a consequência natural que veio foi a ausência da luz. Então vieram as trevas e veio o pecado, né? Só que para a gente entender como tudo isso aconteceu, a gente tem que entender a essência do pecado. Pastor, qual que é a essência do pecado? Muito bem, antes de chegar nesse ponto da pergunta, eu só gostaria de enfatizar uma outra coisa, bem interessante, que a lição apresenta. A liberdade de escolha é algo que é exigido na perfeição da criatura, do ser criado por Deus. Então Deus cria um ser perfeito, a liberdade de escolha faz parte dessa perfeição que Deus criou. Aí nós vamos para o céu, né? A Cristiane estava comentando sobre a questão de Lúcifer lá no céu, né? E aí tem um texto bem interessante que é Isaías capítulo 14. Eu gostaria de ler ele, porque aqui tem 5 coisas interessantes nesse texto. Isaías capítulo 14, verso 12 ao 14, diz assim: Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, esse é o pensamento de Lúcifer que ele tem lá no céu. Né? Ele olha, né, Jesus ali, né? Eu quero ser como ele é, eu quero tomar o lugar dele. Se ele é, por que eu não posso ser? Né? Então, eu vou... Aí ele começa, né? Por 5 vezes, eu vou subir,
Eu vou exaltar meu nome, né? Eu vou me assentar, eu vou subir e eu serei. Aí ele termina, eu serei semelhante ao Altíssimo. Gente, isso daqui é um absurdo, né? Se a gente for parar para pensar, isso daqui é absurdo. 4 coisas básicas do que é Deus, né? Primeiro, Deus é eterno. E eterno não Deus vai viver para sempre, né? Deus, ele já vive desde sempre, né? Lúcifer tem data de nascimento, eu e você, nós temos data de nascimento, né? É ridículo pensar, né? Eu vou ser semelhante ao Altíssimo se eu sou um ser criado. Deus não é um ser criado, né? Segunda coisa, Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, né? O salmista Davi, Salmo 139, antes da palavra ser formada no meu pensamento, ou seja, antes de eu pensar no que eu vou dizer, ele já sabe o que eu vou falar. Ele é onisciente, uma criatura não consegue ser. Deus é onipresente, ele está presente em todos os lugares, uma criatura não consegue. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, ele pode, ele é Deus, uma criatura não pode fazer isso. E a última coisa básica, Deus é onipotente. Deus chega para o nada e fala, haja luz, e a luz aparece. Uma criatura não consegue falar, Deus chega no terceiro dia, apareça as árvores, né? Tá, aparece a árvore. Uma criatura não consegue chegar e falar, apareça uma árvore. A criatura, o máximo que ela consegue fazer é pegar uma árvore e fazer uma cadeira, né? Mas Deus não, ele fala e a árvore aparece. Uma criatura não dá conta de fazer isso. E aí nós vemos o problema que o pecado causa na vida da gente. Porque o pecado, ele estraga, ele faz a gente perder de vista quem nós realmente somos. Essa é a primeira coisa básica do pecado. O egoísmo, o orgulho, que é o pai e a mãe do pecado, né? Ele faz perder de vista quem realmente somos. E aí a gente passa a querer ser aquilo que a gente não pode ser. A gente passa a querer fazer coisas que a gente não tem condição de fazer. A gente passa a querer ter coisas que a gente não tem condição de ter, porque a gente perde de vista quem realmente nós somos, simplesmente por um motivo. A gente perde de vista quem Deus é. E aí já começa a atrapalhar tudo. A gente perde de vista quem Deus é, consequentemente, perdemos de vista quem nós somos, e aí a lambança começa. E não é à toa que quando Satanás vê este mundo tentar Eva, o que ele coloca no coração dela? Deus está privando você de conhecer o bem e o mal. Né? Deus, ele não quer que você seja como ele, conhecedor do bem e do mal. Ele é conhecedor do bem e do mal, você não conhece. Ele está privando você disso. Já coloca no coração do ser humano o desejo de ser aquilo que ele não pode ser, não tem condição de ser. Esse é o problema do pecado. Satanás, ele tenta disseminar exatamente a mesma coisa que surgiu no coração dele, né? Lá no momento do pecado. E é incrível, porque daí a gente vê nesse discurso de Lúcifer como, desde o primeiro momento que ele deixou o pecado tomar conta dele, né, dos pensamentos dele, como ele vai para o extremo oposto de Deus, que é o amor. A gente falou, né, que o oposto do amor é justamente o egoísmo. Então a gente vê um Deus que cria criaturas e um mundo tudo perfeito, sempre pensando na criatura, sempre pensando no outro, pensando no coisa. E o discurso de Lúcifer sempre começa com eu subirei, eu terei, eu serei, eu não sei o quê. E aí ele tenta, hoje em dia, e consegue, infelizmente, com muito sucesso, né, reproduzir, fazer com que o ser humano reproduza os mesmos pensamentos e comportamentos dele, né? E é uma coisa interessante, né? Se você for parar para pensar, qual que é o maior problema que a gente tem hoje na sociedade? É o eu. O maior problema que a gente tem hoje na igreja, o eu. O maior problema que a gente tem dentro de casa, no casamento, é o eu. Eu quero. Não, isso é meu. Né? Não, isso daqui eu vou fazer. Né? Tem que ser eu. Então, o pecado, ele faz isso, ele coloca o foco no eu. E isso é o estrago. Isso é o estrago. Aí a gente tem que, depois que a gente entende qual é a essência do mal, a gente tem que entender, então, como que o mal se dissemina, né, Gilson? Você pode ajudar a gente a estudar essa parte? A fórmula básica é sempre a mesma. Como o pastor falou no Éden, ele falou assim, você não desenvolveu toda a sua potencialidade. Deus cerceou você, né, de conhecer o bem e o mal. Até hoje a gente ouve isso. Nas propagandas atuais dizem o quê? Não aceite ser menos do que você pode ser. Né? Você pode ter isso, você pode ter aquilo, você pode ser poderoso, você pode ser poderosa. Não aceite ninguém dizer o que você deve ou não deve fazer. Ou seja, é a mesma básica estrutura. E isso foi capaz de arrastar 1/3 dos anjos do céu. Diz aqui, né, nós vemos aqui em Apocalipse 12, né, a batalha que houve nos céus. Né, e aí
partir de então, ele passou a fazer guerra aberta contra os poderes dos céus. Por muito tempo, Deus ainda conseguiu ou tentou fazer com que ele visse o seu erro, né, aonde ele estava indo, mas ele não aceitou. E muitas vezes a gente pergunta, até quando, Senhor? Que é a pergunta que os santos fizeram, né? Até quando você vai aguentar isso? Mas também há um trabalho a ser feito para que o universo possa entender quão maligno é o pecado e que destruição é capaz de fazer, né? Aonde vai parar esta ideia de que você é merecedor de ter as suas potencialidades atendidas, os seus desejos atendidos, você é capaz de ser como o próprio Deus. É isso que ele falou para Eva, em suma é isso. Você está tendo cerceado a sua capacidade porque você pode ser como ele, conhecedor do bem e do mal. Ele continua prometendo as mesmas coisas. Ele é o pai da mentira. Então ele pode usar de subterfúgios e de argumentos que Deus não pode. Né? Então ele pode mentir, ele pode iludir, ele pode seduzir, né? E usando a mentira para dizendo, olha, aquilo lá não vai te levar a lugar nenhum. É o que eu sempre falo, é a mensagem de Hollywood, né? Corra atrás dos seus sonhos, você é capaz, não deixe que ninguém diga que você não seja capaz. Então levanta aquela bola toda, uma população com autoestima lá embaixo, né? Com as pessoas todas. Então, esta que é a vendagem de Satanás, o método é sempre o mesmo. Então isso passa a ser infecto e contagioso, né? É uma coisa horrorosa que vai contagiando as pessoas que, afastadas de Deus, elas perdem a imagem de Deus, então elas procuram alguma coisa para encher o seu vazio e o seu orgulho, o seu eu. Então é isso que Satanás oferece. E aí então ele parte para a guerra aberta e persegue ao Filho de Deus, não conseguindo, persegue a igreja, persegue os remanescentes, e a gente sabe o que vai acontecer no final. É o tempo de angústia de Jacó pela perseguição de Satanás aos fiéis cristãos, né? Mas muitos vão cair nessa historinha, né? Com ou sem igreja, dentro ou fora da igreja, o que for, ele vai achar que ele é capaz de ser igual a Deus pelos seus méritos e pelos seus esforços, né? Ele merece isso, ele tem condições de si mesmo. É o que aconteceu com Lúcifer, né? Ele seria capaz, a criatura querendo ser o criador. Isso é muito triste, né? E infelizmente a gente cai muito nesse discurso. Mas, graças a Deus, a história da humanidade, ela sempre tem aquele fio de esperança. Porque o nosso Deus fez previsões. Ele, mesmo não tendo criado o mal, ele sabia que o mal viria a existir. E ele, sendo um Deus de amor e misericórdia infinitos, ele fez provisões, né, Cris? Para esse momento de tragédia que seria o pecado. Sim, podemos perceber que nessa providência havia um plano perfeito para nos salvar, né? Diante de todo o mal que foi criado ali no céu, Deus ele poderia ter acabado, ele sabendo que Satanás ia levar parte dos seus anjos, ele poderia sim ter dito acaba aqui, mas aí Satanás teria atingido dos seus objetivos, que seria que ele acusa Deus de ser tirano, né? Então assim, Deus nesse plano perfeito, ele pega e entrega o teu filho para morrer, porque ele nos ama tanto, a essência de Deus é amor, ele não se conformou em perder a criatura, né? Ele não se conforma, eu criei, como que eu vou perder algo que ele ama tanto? Então ele, apesar de amar muito o seu filho, eu vejo que ele também nos ama tanto que ele entregou o filho dele para morrer, para nos salvar e nos oferecer essa graça tão maravilhosa. E que esperança, né? Eu pelo menos, né, escuto muito de colegas que não acreditam falando exatamente isso. Ah, mas se esse Deus é tão bom, então se ele sabia que Satanás ia pecar, por que ele criou? Ou porque quando ele começou, ele não destruiu Lúcifer e aí apagou Lúcifer da memória de todo mundo? Ou então não criou o mundo? Só que assim, Deus é sábio, né? O espírito de profecia, ele fala que Deus permitiu que Satanás falasse e enganasse outros, até para que todo o universo que ele tinha criado
tivesse a oportunidade de ver o quão ruim o mal realmente era, porque o mal era uma coisa desconhecida. Então, os seres que não conheciam o pecado não sabiam o quão ruim o mal realmente era. Então, na cabeça deles, e não é à toa que Lúcifer enganou tantos anjos, né? Na cabeça deles, às vezes o mal não era uma coisa tão ruim assim, tão estranha assim. Porque quem nunca tinha vivido o mal não tinha noção da onde o mal poderia chegar. Quem é pai e mãe, principalmente adolescente, sabe. Você pode falar para o seu filho 500.000 vezes que uma coisa não é boa, que um lugar não é bom, que uma experiência não é boa. Enquanto ele não for lá, muitas vezes, e aprender por ele mesmo, ele não vai acreditar. Então, foi uma forma de o universo inteiro, porque a gente é muito egocêntrico, né? A gente pensa no nosso planeta, mas existe todo um universo criado que não experimentou o pecado. E aí, a partir do momento que o nosso mundo caiu, foi uma oportunidade para que todo o universo testemunhasse quão horrível era o pecado. Tanto é que diz, né, o Espírito de Profecia, que quando Jesus morreu na cruz, o universo inteiro fez silêncio. E ali, todo mundo, de todos os mundos, conseguiu entender o quão ruim o pecado era. E aí, naquele momento, o universo inteiro estava vacinado contra o pecado, porque tinham visto o quão ruim era. Então, tudo tem um motivo. A gente pensa no nosso sofrimento, né? Ah, mas eu não queria estar nesse mundo de pecado. Mas existe um universo muito maior do que você. Então, você já tem um Deus que te ama, a ponto de dar o filho, de fazer uma provisão de dar o próprio filho. Confia nesse Deus. Se você ainda não acredita, se você ainda não confia, para meditar em tudo isso que a gente falou aqui hoje, porque você vai entender. Existem coisas muito maiores do que aquilo que a gente pode imaginar. Para a gente encerrar, Cris, você poderia orar para a gente, por favor? Oremos então. Bondoso Deus, nós agradecemos porque, mais uma vez, entendemos que o mal não é uma coisa criada por Ti. Queremos pedir para que o Senhor mantenha o nosso coração firme nas Tuas promessas, que o Senhor nos ajude a nos manter nos Teus caminhos, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, lição dessa semana. Meditar sobre a origem do mal, como o mal se dissemina e como que esse mal está se disseminando na sua vida. Que pessoas que você está deixando entrarem com o mal na sua vida e como que você está permitindo que Satanás às vezes te use para disseminar o mal para os outros. Porque a lição ela tem que ser uma coisa que a gente aplica. Então a gente leu, a gente estudou. E agora durante a semana, o seu desafio, o meu desafio, o nosso desafio é aplicar, pensar nisso daqui e aplicar na nossa vida. Muito obrigada pela sua companhia, a gente espera você semana que vem para mais uma classe dos professores.